Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 28 de setembro, sábado da 25ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 9, versículos 43b a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, estamos aproximando mais uma vez o final de semana. Hoje, o último dia da semana, nos preparando para viver o dia do Senhor. Nos preparando para participar da Santa Missa, participar dos momentos da Igreja. Portanto, queridos e amados irmãos, agradecemos ao Senhor por mais essa semana vivida por cada um de nós. Agradecemos ao Senhor por mais uma semana de trabalho pela qual nós passamos, pedindo a Ele que nos conceda uma semana que se aproxima, cheia de alegria, cheia de vitórias e, acima de tudo, com a mesma fé que nós encerramos essa, que nós iniciemos também a próxima semana. Que Deus possa nos direcionar em todos os momentos da nossa caminhada. E hoje, acolhendo o Santo Evangelho, o Senhor mais uma vez nos fala da paixão. Mais uma vez, Ele se refere de como iria acontecer com Ele. Na verdade, Ele já sabia. Ele sabia do projeto pelo qual Ele tinha que cumprir. Ele veio para realizar. Muitas das vezes, os discípulos que não permitiam, que não aceitavam tais missão do próprio Senhor. E isso acontece conosco também, meus queridos e amados irmãos. Nós também não aceitamos e não achamos correto o que Jesus passou. Mas era a missão do Senhor. Ele veio exatamente para isso e pede a cada um de nós que nós possamos compreender, que nós não olhemos essa missão do Senhor com o olhar humano, que nós não olhemos essa missão do Senhor como se fosse algo que iria acontecer e que nós não aceitássemos. Portanto, queridos e amados irmãos, mesmo diante de tanta perspectiva de sofrimento do Senhor, mesmo diante da presença agradável que Ele teve junto com seus discípulos, que nós possamos aceitar a missão do Senhor, pois é isso que Ele pede a cada um de nós. Diante do Evangelho, do anúncio do Evangelho, da paixão de Jesus Cristo, segundo São Lucas, esses anúncios são importantes, pois antecipam e preparam o acontecimento definitivo do ministério terreno de Jesus. Com a morte, encerra o ministério, a missão terrena que o Senhor veio para nos servir.
servo do Senhor em Jerusalém. O que nos chama a atenção é a incompreensão dos discípulos. Às vezes, nós pensamos que não entendemos, mas, na verdade, cada um de nós também pensamos como os discípulos de Jesus. Imagine, meus queridos e amados irmãos, quando nós presenciamos a paixão do Senhor, quando nós vemos aquelas pessoas humilhando o Senhor, o que nós pensamos? Como nós pensamos em relação àquelas pessoas? Nós, no nosso íntimo, nós queremos e torceríamos para que o Senhor fizesse com que aquele sofrimento fossem acabados, que o Senhor usasse do seu poder milagroso para se ver livre de tudo aquilo. De uma certa maneira, é pensar como os discípulos pensavam. É difícil e até escandaloso para o seguidor de Jesus compreender que seu projeto de salvação e libertação culminará na morte de cruz. Às vezes, quando olhamos com o olhar humano, é inadmissível tal situação. É inadmissível que nós aceitamos que o Senhor passe por tudo isso, porque nós temos no Senhor Jesus alguém que pratica somente o amor, pratica somente a justiça, pratica somente a verdade. Portanto, é inadmissível aceitar que algo assim acontece com ele. Passados 2 milênios, como contemplamos a pessoa de Jesus? É uma pergunta que fica no nosso coração. É uma pergunta que fica para cada um de nós. Como contemplamos Jesus? Que o Senhor nos dê muita fé e esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.